É o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde e a você que nos dá a honra da sua audiência, do seu carinho em todos os municípios do Acre que recebem a cobertura da TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Quero aqui dar uma dica para você que já está aí se preparando para a ceia de Natal. Faça economia no Supermercado Araújo, são vários itens com preços fantásticos, itens realmente em promoção para você fazer economia nas lojas do Supermercado Araújo. E eu vou te dar uma dica, conheça a nova loja do Supermercado Araújo no Via Verde Shopping, que é realmente espetacular. Um ambiente maravilhoso, de última geração, extremamente confortável e com aquele atendimento que você já está acostumado. Supermercado Araújo, tudo para você. Você pode pagar suas compras com seu cartão de crédito Itaúcard Araújo. Sempre tudo para você. Um assunto que chamou a atenção de toda a população de Rio Branco, do Acre, do Amazonas e também do Pará. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União o veto da Presidência da República ao projeto que restabelecia o fuso horário dos estados do Acre, sul do Amazonas e oeste do Pará. Decisão polêmica e que, segundo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, tem a seguinte justificativa, abre aspas, da forma como foi redigido, o projeto de lei não permite a apreciação individualizada das alterações propostas aos fusos horários dos estados do Acre, do Amazonas e do Pará, impedindo a apreciação da matéria face às realidades locais de cada um dos entes federados, fecha aspas. Para debater este assunto, nós convidamos aqui o secretário de Estado de Comunicação, jornalista Leonildo Rosas. Leonildo, muito boa noite, rapaz. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bom, meu amigo. É um prazer estar aqui, viu? Satisfação é minha de recebê-lo aqui, uma fera do jornalismo acreano. Ô, Léo, como é que a cúpula do Estado, a cúpula do PT, recebeu essa notícia em primeiro lugar? Bem, Alan, em primeiro lugar é um prazer estar aqui, porque, na verdade, eu sempre esperei vir aqui conversar com você, você que conduz esse programa com tanta competência, com tanta eficiência. Obrigado. E com tanta audiência. Muito obrigado. E essa é uma oportunidade para a gente também colocar a questão tão polêmica quanto essa no trilho da verdade. Certo. Primeiro, nós do governo, em relação ao PT, eu não posso falar nada, porque aí é de cunho partidário. Mas nós do governo recebemos com muita tranquilidade, porque primeiro o governador Tião Viana, embora tenha sido o autor da lei que mudou o fuso horário, o atual fuso horário, ele em momento algum politizou um tema como este. O governador Tião Viana sempre deixou claro que a sua vontade é a vontade do conjunto da população, dos quase 58% do eleitorado acreano, que decidiu pelo retorno do antigo fuso horário. Agora, essa decisão... Se não me engano, 56%, Léo. 56,87%, na verdade, foi isso. Isso. Essa decisão tomada hoje, primeiro ela restabelece a verdade porque demonstra que não há politização em nível nacional. Porque ela foi tomada, como você viu, leu claramente, foi tomada pelo presidente nacional do PMDB, que também é vice-presidente da República, Michel Temer. Aí, Léo, entra uma situação que pode reverter todo esse pensamento. Eu liguei para Brasília, conversei com o nosso repórter, Mariano Maciel, e perguntei ao Mariano, no Diário Oficial da União, que eu consultei na internet, está na página do vice-presidente Michel Temer o veto. E aí em Brasília, o deputado federal Flaviano Melo ligou para o vice-presidente Michel Temer que disse: os responsáveis pela publicação do DOU, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, erraram ao publicar na minha página, porque este é um ato da presidente Dilma. E a presidente Dilma, por estar em viagem oficial ao Uruguai, viajando, obviamente, acharam que fui eu que publiquei, que assinei, mas é um ato da presidente Dilma. E aí, Leonildo? Bem, no Diário Oficial da União de hoje, na página destinada à Presidência da República, está bem claro que diz o seguinte:
ato do vice-presidente da República no exercício da presidência da República. Hoje, por exemplo, Alan, o governador Tião Viana está fora do estado do Acre. Então, todo ato que seja assinado hoje é assinado pelo governador em exercício César Messias. Ou seja, o que está escrito no Diário Oficial da União... É o que vale. É o que vale, não vale um telefonema de um deputado, um senador... O que acontece aqui... Alan, será que foi desculpa esfarrapada do vice-presidente? O que fica bem claro aqui é que, novamente, estão querendo politizar um assunto como esse. Eu acho que nós temos que discutir pela forma técnica. Porque, Alan, se alguém fosse pedir para ser vetado, não seria o governador Tião Viana, o senador Jorge Viana, outra liderança da Frente Popular, que iria pedir ao vice-presidente Michel Temer para vetar. Até porque ninguém se vangloria de ser amigo do vice-presidente Michel Temer. É verdade. Eu acho que agora, esse assunto, longe da contaminação da política, longe da contaminação de interesses políticos, ele pode ser colocado no trilho da democracia. Ô Léo, a respeito deste tema, é bom que a população compreenda por que cargas d'água estão inseridos aí o sul do Amazonas e o oeste do Pará. A pedido da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, e do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, foram inseridos esses dois estados no mesmo âmbito do projeto, que é de autoria do senador Pedro Taques, do PMDB do Mato Grosso. Obviamente que esses dois estados não realizaram referendo como o Acre. E por isso mesmo, a presidência da República, seja pela presidente Dilma, seja pelo vice-presidente Michel Temer, entendeu que estas alterações não contemplam individualmente cada estado, né? Então, portanto, existe um entendimento jurídico, Léo. Você acha que o embasamento foi meramente jurídico ou há alguma coisa política nessa decisão? A pergunta que eu faço a você. Alan, se você ler a decisão, o vice-presidente coloca que é de interesse público. Porque não houve a consulta individualizada a cada um dos entes federados. Exato, aqui que nós vemos... Está bem claro. O que acontece? Nós, realmente, a democracia aqui no Acre foi exercida, houve um referendo, a maioria da população optou para que votasse o antigo horário, só que a nossa democracia, e nós somos democratas, ela não pode também cercear a democracia dos outros. Foi isso que o vice-presidente, foi isso que a Secretaria de Assuntos Institucionais da Presidência entendeu. Porque nós optamos, nós escolhemos. Só que o imbróglio atinge sul do Amazonas e oeste do Pará. Essa população não foi consultada. Eu acho que se os políticos, as pessoas estão tão interessadas em que retorne, apresente um novo plebiscito, apresente um novo projeto de lei para que isso seja restabelecido. Alan, no dia 21 de novembro de 2006, ou seja, há 5 anos, precisamente 5 anos e 1 mês completado hoje, exato, o então senador Tião Viana, hoje governador, ele apresentou a proposta, o projeto para que se mudasse o fuso horário do estado do Acre, parte do Amazonas e parte do Pará. Ele lá atrás... Que só foi implementado em 2008. 2008. Ele lá atrás, ele teve a preocupação de, na sua justificativa, ele pedia que juntamente com o projeto de lei fosse instituído um decreto legislativo para convocar um plebiscito nos três estados. Aí você pergunta, por que não houve esse plebiscito nos 3 estados? Porque, somente no Acre. Porque as bancadas lá do Amazonas, do Pará, do Acre, entenderam que não precisava do plebiscito. Mesmo época, né? época, em 2006. Inclusive a própria bancada acreana. A própria bancada acreana em 2007. Se você procurar nos arquivos, nos anais, você vai ver que parlamentares que hoje, políticos que hoje são contra o atual horário, se pronunciaram favoráveis. Ou seja, infelizmente, esse é um tema que ele virou uma espécie de um segundo turno, um terceiro turno na política do Acre. Obviamente que em 2010, quando das eleições majoritárias, as eleições para o governo, para o Senado, aqui no estado para deputado, inclusive, nós tivemos um debate acalorado e politizado deste tema. Isso é óbvio, isso ficou notadamente, sobejamente claro durante o período eleitoral e, obviamente, que os deputados e senadores envolvidos no tema não vão deixar de politizar este tema. Hoje eu assisti à TV Senado e vi o pronunciamento do senador Petecão que diz o seguinte: ao fim do recesso parlamentar, em fevereiro, visitarei cada senador para derrubarmos o veto da presidência da República e, se possível, vamos até o Supremo contra esta decisão presidencial.
O que o senhor achou dessa decisão do senador? O senador Sérgio Petecão está no papel dele de oposição. Mas ele poderia explicar também e deixar bem claro, em vez de dizer que telefonou para o vice-presidente Michel Temer... Foi o Flaviano que telefonou. Ah, tá. Deixar bem claro, ele também falou na rádio sim, hoje, sim. Na rádio difusora ele também falou. Deixar bem claro que o Michel Temer é do PMDB e aliado deles. Esse é um ponto. Segundo ponto, na época da tramitação de todo o processo, o hoje senador Sérgio Petecão tem posicionamento deles públicos sendo favorável à mudança do fuso horário. Uhum. Então, ele, como opositor hoje, ele está fazendo o papel dele. Mas a gente não pode esquecer que ele é opositor hoje, mas até há 3 anos ele era aliado do projeto que está hoje na Frente Popular, era aliado e defendia posicionamentos como esses. Há documentos em que ele, o próprio senador, o próprio governador hoje, ainda tem documentos onde o senador, à época, se posicionava favorável à mudança do fuso horário. Eu acho que esse é um tema, Alain, que mexe com a população, mexe com a vida de tantas pessoas. Ele não tem que ser politizado não, sabe? Mas acaba sendo porque o acreano também gosta de... Não, gosta, é claro. De debater isso, inclusive nas redes sociais, Léo, eu postei aqui, a Presidência da República decidiu hoje, 21, vetar a lei que institui o retorno do antigo horário no Acre. Qual é a opinião, sua opinião, internauta, a respeito disso? Tati Silva disse, não acredito. O pastor Marcos Costa, lá de Fortaleza, morou no Acre durante vários anos, disse, se eu ainda estivesse por aí, daria minha opinião, mas espero que a vontade da população de Rio Branco e do Acre seja vencedora. Rose Pita disse, ótimo. O Gabriel Machado disse o seguinte, Alain, não esqueça de perguntar quem pagou por este referendo. Mesmo já sabendo que teria dificuldades para essa mudança, o povo merece uma justificativa. E tem que se deixar claro também que foi o vice-presidente Michel Temer, presidente do PMDB, que tomou essa decisão, é um fato que a gente já debateu aqui. O Fábio Machado disse o seguinte, ótima atitude. Júnior Barros disse, ótima notícia. Renata Franceschi disse, uma falta de respeito. É como se a vontade do povo não existisse. E depois disso eu me pergunto, o que é mesmo democracia? Enfim, são vários posicionamentos contraditórios. Uns apoiam, outros não apoiam. Mas qual é a posição oficial do governo do Estado, Léo? A posição oficial do governo do Estado é que a vontade da população do Acre tem que ser respeitada. A posição do governador Tião Viana é que seja respeitada. Se você pegar desde 2010 para cá, quando houve o referendo, em momento algum, o governador Tião Viana se pronunciou contrário a que o referendo fosse cumprido. Só que o governador Tião Viana, ele não pode interferir numa decisão presidencial. Sem dúvida. Ele não pode... Se tivesse sido a presidenta Dilma que tivesse sancionado, com certeza, os nossos adversários, a oposição, ia falar assim, olha aí, o pessoal do PT, o pessoal da Frente Popular, foi lá e pediu e ela vetou. Só que, por quis o destino, quis as coincidências que o veto tenha sido feito exatamente pelo vice-presidente do PMDB, retorna a dizer que é do partido, do autor da lei lá na Câmara, do decreto legislativo, Flaviano Mello, e que a imagem dele foi usada indevidamente na campanha pelo senador Sérgio Petecão. Pergunta para o próximo bloco, Léo, me perdoe interrompê-lo, nós vamos dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer 2 blocos com o jornalista Leonildo Rosas, mas vou deixar uma pergunta no ar. Léo, poderá haver um desgaste para o governo do Estado, para o governador Tião Viana, para a Frente Popular, por conta dessa decisão, que embora tenha sido assinado pelo vice-presidente Michel Temer, é uma decisão da Presidência da República, obviamente que Temer não assinaria nada sem a anuência de Dilma. Há um desgaste para o Estado por conta da vontade popular não estar sendo, enfim, respeitada, mas você me responde isso. No próximo bloco eu volto com Leonildo Rosas, secretário estadual de comunicação aqui no Gazeta Entrevista. Até já.